Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição, onde eu comento alguma coisa do mundo teológico. E hoje eu vim comentar o primeiro capítulo desse livro aqui, ó, Pecados Aceitáveis, do Iago Martins, da editora Dois Dedos de Teologia. Olha, esse é um livro confrontador e um livro que provoca um certo desconforto. Por quê? Porque à medida que eu estou lendo o livro, em alguns aspectos eu concordo muito com aquilo que o Iago Martins colocou aqui. Em outros aspectos, eu tendo a achar que ele está exagerando em algumas coisas, mas também, ao mesmo tempo, eu tento pensar que talvez eu esteja tão acostumado com esses pecados aceitáveis que é por isso que está me trazendo esse desconforto, ou eu estou tentando justificar o exagero do autor. Então, é um livro que eu ainda não tenho uma opinião formada completamente, ok? Vamos começar com o primeiro capítulo aqui, com a introdução, e aí vocês me ajudem e coloquem embaixo, caso vocês já tenham lido, ou então a sua opinião a respeito daquilo que eu for falando aqui a respeito desse livro, tá bom? Vamos lá, vamos começar pela introdução. Eu não li o prefácio que é feito pelo Augusto Nicodemos, porque eu leio o prefácio sempre no final do livro. É uma coisa que eu tenho por dois motivos. Para não pegar spoiler do livro, muitas vezes logo no início ali, o autor do prefácio já coloca muito daquilo que eu vou ler, e eu prefiro então ler ao invés de ver pelo prefácio, mas também eu gosto de ler o prefácio no final para entender se o autor do prefácio realmente leu o livro, se aquilo que ele colocou no prefácio condiz, porque eu já peguei muita coisa aí, obviamente não do Augusto Nicodemos, mas muito prefaciador de livro que você percebe lá no final, olha, ele leu um ou outro capítulo, mas o livro inteiro ele não leu não. Vamos lá. Na introdução, o Iago Martins vai falar a respeito que a Bíblia é um livro moral. Eu sei que hoje existe uma tentativa para se ficar bem na foto, né, para não causar nenhum tipo de preconceito contra os cristãos, falar que a Bíblia não é moralista, a Bíblia não é um livro moral, mas é um livro de relacionamento com Deus e todas essas coisas. Mas aqui o Iago Martins, e eu concordo com ele, vai defender que a Bíblia não é só um livro moral, mas é também um livro moral. E tentar negar essa característica da Bíblia é negar a própria Bíblia. E ele vai dizer, por exemplo, que nós temos ali os livros de Tiago e de Provérbios, que são livros extremamente moralistas. E olha, quando eu falo moralista, eu estou falando moralista no bom sentido, né? Porque infelizmente essa palavra se perdeu. Quando você fala em moralismo, todo mundo pensa naquela questão de pessoas falsamente moralistas. E o Iago Martins vai falar, olha, a Bíblia é sim um livro que também contém a moral ali dentro. E mais, ele vai falar a respeito de pessoas que são os falsos moralistas. Então, o que é um falso moralista? É uma pessoa que tenta ser mais santa do que Deus, que tenta proibir aquilo que Deus não proibiu ou que permite aquilo que Deus não permitiu. Mas um falso moralista, a característica maior dele é tentar proibir aquilo que Deus não proibiu. Por exemplo, você vai encontrar diversos falsos moralistas na questão da bebida alcoólica. Então são pessoas que tentam proibir a bebida alcoólica, mesmo que nas escrituras não esteja ou não haja essa proibição. Existe sim um alerta, existe sim a questão da embriaguez, mas a Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. E aí tem pessoas que vêm colocando então essas novas regras. Na área da sexualidade acontece a mesma coisa. Mesmo dentro do casamento, você vai ver em algumas igrejas aí falando a respeito daquilo que pode ou não pode dentro do casamento, num relacionamento sexual dentro do matrimônio, que não encontra nenhum respaldo na escritura. Então, é gente querendo ser mais moral ou ser mais santa do que Deus. E por fim, o Iago Martins vai tocar no assunto de que existem alguns pecados que eu e você não temos nenhuma vergonha de admitir. Por exemplo, se um pastor pergunta aí quem é preguiçoso, quem possui preguiça, na segunda-feira de manhã, você tem preguiça? É bem possível que nós todos levantemos a mão. Mas quando o pastor pergunta, e quem tem problemas aí com pornografia? Aí a gente já não levanta mais a mão. Então, existem alguns pecados que são pecados, porque preguiça é pecado, que nós assumimos publicamente como se não fosse pecado. Por exemplo, um outro pecado, a gula, né?
você comeu demais, você sabe que comeu além da conta. Você não tem problema em admitir exatamente isso na sua rodada ali de amigos, né? Nossa, olha, eu acho que eu comi mais do que eu devia e tal. Enquanto que outros pecados nós não confessamos nem no secreto, ou seja, nós tentamos esconder a todo custo. Então, ele nos chama a atenção que vai falar exclusivamente nesse livro aqui, né, o Pecados Aceitáveis, desses pecados que eu e você muitas vezes não temos vergonha de admitir, muitas vezes nem queremos tratar esse pecado porque já não achamos eles mais um pecado. E aí, para minha surpresa, no primeiro capítulo nós vamos ter um pecado que eu até pouco tempo atrás, antes de ler esse livro, nem pensava sobre isso. Eu nem imaginava que esse tipo de coisa era pecado. E ele vai falar sobre a pontualidade e o atraso. Atrasar-se é pecado. E aí ele vai tecer os comentários e vai tentar convencer você do porquê isso é pecado e o quanto isso fala um pouco a respeito da sua vida. Mas antes disso, uma curiosidade é que logo no início desse capítulo ele vai falar sobre a paranoia que ele tem, ou que ele tinha, a respeito da pontualidade. Ele tem uma frase de que chegar na hora já é estar atrasado. E ele conta algumas coisas dentro desse capítulo, algumas dificuldades que ele tinha, porque ele era muito ligado nessa questão de pontualidade e isso estava tornando-se um problema na vida dele, um problema de relacionamento inclusive com a esposa dele. Então ele era aquele tipo de pessoa que tinha que chegar sempre pontualmente, sempre, e tinha que estar lá pontualmente, e ele achava que o fato dele chegar um minuto atrasado seria algo imperdoável. Então ele fala disso, ele trata dessa questão e depois lá na frente ele vai retomar essa questão e de como é que essas pessoas que são assim extremamente pontuais, rigorosamente pontuais, também devem agir, mas ele conta aqui o seu testemunho a respeito disso. Chegar na hora já era chegar atrasado. E eu me lembro que eu comecei a tratar um pouquinho mais essa questão do atraso na minha vida por causa de uma nova função que eu assumi no meu trabalho e comecei a trabalhar diretamente com uma pessoa lá, com o meu patrão, lá no Tribunal de Justiça, e para questões de reuniões ou qualquer coisa nesse sentido, o meu patrão é muito exigente. Ele não aceita você chegar um minuto atrasado numa reunião. Se você chega um minuto atrasado na reunião, ele pergunta por que você chegou atrasado e que você não faça isso na próxima vez. E isso começou a ser tratado naquilo que eu achava muito comum, né? Chegar atrasado. E aí o Iago Martins vai definir aqui que existem 4 tipos de atraso. Existe os imprevistos, esses que você não consegue prever mesmo, mas aí ele vai dizer que esses atrasos imprevistos são em menor número, ou seja, são muito menos do que realmente as pessoas falam que é, porque alguns imprevistos dá sim para você prever. Algumas daquelas coisas que as pessoas dizem ser imprevistas, realmente dá para você prever. Por exemplo, você sai de casa para o seu trabalho ou qualquer compromisso, sabendo que você vai demorar, se não tiver nenhum problema, 20 minutos até lá o seu compromisso. E aí você sai faltando exatamente 20 minutos para o seu compromisso. Isso quer dizer que se acontecer qualquer imprevisto de 5 minutos daqui para lá, na verdade isso não é imprevisto. É só a sua falta de responsabilidade de prever que pode acontecer alguma coisa. Isso acontece muito, por exemplo, lá no Enem, né? As pessoas saem faltando exatamente o tempo ideal para elas chegarem ali no Enem e poderem entrar. E aí o que acontece? O pneu do ônibus fura, o trânsito está mais lento do que normalmente, acontece algum acidente. Ou seja, qualquer um imprevisto pode fazer com que você não chegue no horário que você deveria. Então, na verdade, isso não é imprevisto. Isso é só a sua falta de responsabilidade de prever aquilo que poderia acontecer. Mas existem sim imprevistos, aí sim, fora do seu controle, fora daquilo que você pode prever. Aí tem um atraso desleixado, que é simplesmente aquela pessoa que atrasa por atrasar, não tem nenhum tipo de compromisso mesmo. Você sabe que se você não sair em determinado horário, você vai chegar atrasado e mesmo assim você fica enrolando. Depois nós temos o atraso desesperançoso, que é aquele atraso daquela pessoa que diz o seguinte: não vai começar mesmo na hora, então não tem problema eu chegar atrasado. Que é o atraso de que você já conta que as pessoas também vão atrasar
E o atraso calculado, que é aquele atraso que você já sabe que vai chegar atrasado, então você liga para a pessoa dizendo, olha, não vai dar para mim chegar na hora, mas eu chegarei em tal momento, ok? Ele fala um pouquinho sobre cada um desses atrasos e como a gente deve lidar com cada um deles. Uma das coisas que eu gostei nesse primeiro capítulo é essa praticidade dele te dar algumas dicas de como é que você pode tratar cada um desses atrasos. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, pode parecer pouca coisa, o atraso pode parecer pouca coisa ou coisa insignificante, mas ela revela certas coisas na vida de um cristão. E aí ele vai elencar 5 coisas que o atraso revela na vida de um cristão. Primeiro, o atraso revela uma quebra de confiança na vida do cristão. Por quê? Porque você fala que vai estar num determinado local, numa determinada hora, e você não está. Com o tempo, com várias quebras dessa confiança, quebras da sua promessa de estar naquele local naquela hora, você pode ver que você começa a ter que jurar, a ter que falar que não, eu vou estar lá a tal hora, eu prometo, eu juro que dessa vez eu vou estar lá esta hora. E isso não é bom para um cristão. Um cristão que tem que a todo momento ficar jurando, prometendo, né, quase se ajoelhando e falando que dessa vez ele vai cumprir aquilo que ele falou que iria cumprir, não é bem um bom testemunho para o cristão. Depois, ele vai falar sobre a quebra de confiança quando você atrasa nas programações da igreja. Então, ele fala, olha, quando você se insere dentro de uma igreja, você faz um pacto com aquelas pessoas que estão ali, de que você vai estar lá em determinado horário nas programações da igreja. Então, o culto de manhã, o culto à noite, o culto durante a semana, você fez um compromisso que você estaria lá, que você estaria reunido com aqueles irmãos, em comunhão com aqueles irmãos, naquele determinado horário. E aí você chega atrasado, você está quebrando a confiança ou o compromisso com os irmãos ali. Eu nunca tinha pensado por essa forma, né? Mas eu acho bem, principalmente diante daqueles argumentos que ele coloca aqui, que realmente, né, você sabe, todo domingo, você sabe qual é o horário do culto da sua igreja. Por que você não chega na hora? Né? Por que eu não chego na hora, sempre na hora? Você sabe, não mudou. É só acordar mais cedo, é só sair mais cedo de casa. Mas muitas vezes a gente vai deixando isso para lá. Ah, não tem problema eu chegar 10 minutos atrasado. O terceiro ponto que ele fala sobre o atraso é que o atraso é um desamor com o próximo. Ou seja, você não está se importando com o tempo do outro. Você marcou com alguém e não está importando dessa pessoa ter que te esperar. Isso é desamor. Você está falando para aquela pessoa que o seu tempo é mais precioso do que o tempo dela, porque ela pode ter tempo para te esperar, mas você vai chegar atrasado. Então, é desamor com o próximo. E aí, na página 25, ele cita o Pedro Pamplona, que fala o seguinte: quando algo depende de você, cada minuto do seu atraso é um minuto roubado de outras pessoas. Você está roubando o tempo de outras pessoas. Numa realidade em que o tempo é escasso, esse é um grande roubo. Quantas coisas edificantes e produtivas alguém poderia fazer no tempo em que esteve esperando por você? Pensar no atraso como a quebra do sétimo mandamento, o furto, pode ser uma boa forma de chamar a atenção do seu coração para esse erro. Então, você está roubando o tempo de outras pessoas, está roubando a produtividade de outras pessoas e pior, você nem se importa com isso. Você acha que é normal e que a pessoa realmente deve te esperar. Afinal, você é o fiozinho de ouro que todo mundo tem que ter paciência. Mais ainda, ele vai falar que o atraso, e aqui eu já comentei um pouquinho, é um mau testemunho do cristão. Você ser sempre impontual, você está demonstrando alguma coisa para as pessoas que estão olhando para a sua vida. Você ser conhecido como uma pessoa que sempre chega atrasado é um mau testemunho para o cristão. Então, você está dando um mau testemunho a respeito de tudo. Imagina, você chegar sempre atrasado no seu trabalho, você chegar sempre atrasado nos seus compromissos, as pessoas que estão ali te esperando vão olhar para você com... Olha, como assim? A pessoa não consegue cumprir aquilo que ela fala. Ela fala que vai chegar a tal hora, mas não consegue chegar. E não é um atraso, como eu disse, imprevisto. Não, ela está sempre atrasada. Ela sempre se atrasa. É conhecida por ser atrasado. Eu lembro que tem aí na internet, né, uma mulher que prega e fala assim,
É crente, mas é fofoqueiro. Não combina. É não sei o que, mas é não sei o que. Não combina. Então, é crente, mas não cumpre o que fala. Não combina. É crente, mas está sempre chegando atrasado. Não combina. E aí, nós vamos terminar com Iago Martins falando a respeito do atraso deturpa os valores. O seu atraso deturpa os valores. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, quando você se atrasa, você pode ajudar na deturpação dos valores. Por quê? Porque tem muita gente que é o seguinte, marca uma reunião, e aí tem pessoas que chegam pontualmente, e aí elas têm que ficar aguardando os atrasados. Ao invés de dar privilégio ou preferência para aqueles que chegaram pontualmente e começar a reunião e os outros que percam aquela parte da reunião, pois não tiveram o mesmo compromisso dos pontuais, não. Aí os pontuais ficam pagando pelo atraso. Os pontuais ficam sendo prejudicados por causa dos atrasados. Então você está deturpando os valores. Você está fazendo com que as pessoas acabem honrando os atrasados e desonrando os pontuais. Então, ele vai falar desses aspectos da questão do atraso. E por tudo isso, ele termina essa parte dizendo que o atraso é sim um pecado. Você está sempre atrasado, você não cumprir aquilo que você falou, você então está pecando nisso. E aí ele vai terminar com alguns conselhos pontuais. Vai terminar com conselhos tanto para aqueles que são paranoicos a respeito do horário, como para aqueles que são atrasados. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, para você que é paranoico com a pontualidade, não seja paranoico, seja gracioso, ok? Nada justifica, ainda que você possa chamar a atenção dos atrasados, mas seja gracioso. Saiba que Cristo também te esperou. Ele faz uma teologia muito bacana, e eu achei essa parte mais bonita do livro, desse primeiro capítulo, onde ele vai falar como Jesus nos esperou. Quantos anos você demorou, por exemplo, para se converter e Cristo te chamando e você, então, sendo reticente ao chamado de Cristo. Eu achei bem bacana. E ele falando, olha, então não se deixe dominar por isso, não se deixe dominar pela pontualidade. E mais do que isso, perdoe. Lembre-se, você precisa perdoar aquelas pessoas que chegam atrasadas. Se você é paranoico com o horário, você precisa ter essa postura de perdão. E aí ele brinca, né? Até quantas vezes você deve perdoar o atraso? Até 70 vezes 7. E aí ele vai falar a respeito daqueles que chegam atrasados e também tecer um bom comentário a respeito disso. Arrependa-se dessa sua vida de atraso, de faltar com o compromisso, de não cumprir a sua palavra. Arrependa-se e comece a colocar isso como uma coisa que realmente você precisa mudar na sua vida. Se você está sempre atrasado, se você nunca cumpre, se as pessoas já olham para você como alguém que está sempre atrasado, você precisa mudar isso urgentemente na sua vida, em nome do cristianismo que você professa. E ele termina então falando sobre o evangelho, que é tanto para atrasados como para pontuais. E aí ele termina no último capítulo, bem interessante, na página 32, dizendo o seguinte: seria ótimo que os patrões ímpios descobrissem que chegamos na hora porque Jesus cumpriu seus horários. Quanto impacto não seria quando explicássemos que chegamos cedo por causa da obra de Cristo, que começou em nosso coração. Com isso, pregaríamos ao mundo que nosso relacionamento com o relógio também é para a glória de Deus. Atraso e pontualidade importam à luz do que o Evangelho faz em nossas vidas. Muito bem, esse foi apenas o primeiro capítulo aqui do Pecados Aceitáveis. Eu não sei se eu vou falar capítulo por capítulo ou só alguns que me chamarem mais atenção. Mas e aí? O que você pensa a respeito disso? Você acha que o Iago Martins está exagerando, que essa história de atrasado já é questão cultural e que está tudo bem? Ou que o cristão deveria cumprir sua palavra realmente e chegar na hora que ele falar que vai chegar? Muito bem, deixe seu comentário lá embaixo. Ficou interessado nesse livro? Também o link está lá na descrição. Fiquem com Deus, um abraço, até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, hoje à noite, segunda-feira, nós temos a nossa live especial.